TVR Esportes, um oferecimento Fogão Mineiro, Restaurante e Pizzaria. Olá, em campo mais uma edição do seu TVR Esporte, o programa de esporte feito com muito carinho para você. E começa o programa de hoje lhe fazendo uma pergunta, meu amigo, minha amiga que está em casa e nos acompanha. Até onde você iria por amor ao seu clube de futebol? O que você seria capaz de sacrificar em sua vida por paixão ao seu time? Nós vamos receber hoje, nos gramados do TVR Esporte, uma pessoa que fez muito pelo seu clube, que sacrificou muito pelo amor ao manto sagrado do Esporte Clube São Bento. Recebemos no gramado do TVR Esporte hoje o ex-presidente do Esporte Clube São Bento, Luiz Augusto Manente. Como vai, Manente? Tudo bem? Seja bem-vindo ao TVR Esporte. Muito obrigado. Luiz Augusto Manente foi presidente do Esporte Clube São Bento na gestão 2009-2011. E estamos recebendo ele aqui para que ele possa falar, já que estamos em tempo de eleição, em tempo de referendo, como você vem acompanhando aqui. Recebemos o presidente do Conselho Deliberativo, William Alves, falando do referendo do Esporte Clube São Bento, né? Vamos falar um pouco mais disso no final. Então, trouxemos o Luiz Manente, o ex-presidente, o atual, mais atual ex-presidente do Esporte Clube São Bento, para falar um pouco de sua gestão. Manente, tudo bem? Tudo tranquilo, graças a Deus. Manente, você, antes do telespectador do TVR Esporte saber sobre o Manente, presidente, né, ex-presidente do Esporte Clube São Bento, vamos fazer uma apresentação para que o telespectador conheça o Manente pessoa. Manente, onde você nasceu, quantos anos você tem e o que você faz atualmente? Bom, eu tenho 44 anos, nasci na cidade de São Paulo, mas moro em Sorocaba já praticamente a vida toda, né, 42 anos. Atualmente eu sou funcionário público, sou oficial de Justiça Federal, sou apaixonado pelo esporte, me considero um atleta amador e hoje sou um ex-presidente do São Bento, mas que continua torcedor. E muito atuante ainda, né? Ainda. Vamos lá. Manente, você veio da torcida, né? Você fez parte, é membro da TUSA, né? Torcida uniformizada, Sangue Azul, isso. Né? E chegou à presidência do Conselho Deliberativo. Esse foi o primeiro passo seu dentro do Esporte Clube São Bento? Eu acho que o primeiro passo, na verdade, ele nem foi esse, porque muito antes de eu ser conselheiro do clube, eu já brigava, entre aspas, com as diretorias, requerendo algumas mudanças no clube. Então, acho que politicamente é mais fácil dizer que eu comecei um pouco antes mesmo de eu ser conselheiro. Acho que por volta de 2003, 2002, mais ou menos. Quando você entrou na TUSA, fale um pouco da TUSA, da torcida que você fez parte por longo tempo aí. A TUSA, ela é uma torcida já muito antiga. A TUSA, ela foi formada em 86 pelos irmãos, pelo Hidalgo e pela Penha. Eles são os responsáveis pela TUSA. Eles criaram com o objetivo de viajar o estado inteiro, acompanhar o São Bento. E ela sempre foi uma torcida muito mais politicamente atuante, mais política do que só torcedora. Então, ela acabou passando por um período assim de baixa, devido a compromissos profissionais dos dois. E o Fábio, né, o Fábio Augusto e o Falsinho, que são companheiros nossos da torcida, tiveram essa ideia de retomar a TUSA, para que o São Bento pudesse de novo ter uma participação, não vou dizer assim uma oposição, mas uma torcida mais participativa politicamente, que foi naquela época da Série A3, em que ninguém ia no estádio, etc. Então, quando eles levantaram, eu também fui junto com eles, e aí, com o tempo, cada um assumiu uma função. A minha foi mais de bater, né, de pôr a cara para bater, de mostrar os erros, e por isso que eu acabei me destacando um pouquinho mais, né? E assim que você chegou à presidência do Conselho Deliberativo, você chegou, antes de ser presidente executivo, isso. Você foi presidente do Conselho Deliberativo. Eu acho que assim, o que é errado a gente tem que apontar e o que é certo também a gente tem que apontar. Quem me deu a oportunidade para entrar no Conselho Deliberativo, mesmo que o estatuto não estivesse na época correto, foi o Davi Ferrari. Eles é que me deram a oportunidade de entrar no Conselho, aí posteriormente eu fui eleito como presidente do Conselho. Ok, você citou o Davi Ferrari, Manente, no caso, quando o Conselho Deliberativo começou a fazer manifestação, talvez o clube não vinha muito bem, a gestão era do Davi Ferrari e do Almir, né? O Almir era o vice-presidente, o Davi era o presidente, e quando vocês, o Conselho cobrando mudanças, cobrando satisfações da presidência, e no caso foi quando saiu o presidente Davi Ferrari. Como que foi isso? Você era oposição? Você forçou essa situação? Como que foi essa transição do Manente, presidente do Conselho Deliberativo, para o Manente, presidente executivo do clube? Essa pergunta é muito interessante e ao mesmo tempo ela é muito complexa, então eu vou ter que ser realmente bem sucinto.
toda a oposição que nós fizemos a qualquer diretoria do São Bento, ela sempre foi visando muito mais a parte política, a parte burocrática, a parte legal do que campo. Então a grande briga que eu, Luiz Manente, tinha, não só com o Davi, mas com outros presidentes, é porque eu queria realmente uma abertura de sócios e eu queria que as contas pudessem ser analisadas de uma maneira um pouco mais correta, não da maneira que era feito. Então tudo começou devido a essas questões assim políticas. Quando realmente nós assumimos a presidência do clube, é porque o clima já estava bastante insustentável. Eu era presidente do conselho, nós estávamos brigando para as coisas fossem um pouco mais claras, e realmente acabou explodindo por causa disso, por eu ser o presidente e acabar cobrando do presidente do clube uma questão um pouco mais clara, né? E daí que surgiu todo aquele conflito final, digamos assim, né? Isso. Quando o Davi saiu, Manente, até porque nós temos um assunto que eu quero puxar lá na frente, quando o Davi saiu, ele falou que concordava, né, em sair do Esporte Clube São Bento, em sair da presidência, para que vocês assumissem, mas desde que lhe fosse ressarcido um valor que ora ele dizia que o clube devia a ele e ao Almir Laurindo, se não me falha a memória, R$154 mil, e para ele poder deixar a diretoria do clube, porque ele dizia que tinha investido esse dinheiro, porque ele esperava continuar até 2011, porque a gestão dele ia até 2011. Mas ele estaria disposto a sair, né, do time para que vocês assumissem desde que esse dinheiro fosse ressarcido. Isso aconteceu? Aconteceu. Quando nós entramos na presidência, nós prematuramente, diga-se de passagem, hoje eu admito que não era para eu ter entrado naquela época, realmente nós fizemos um contrato em que devia ser ressarcido o Davi em R$90 mil uma primeira parte e depois mais R$51 mil. Essa primeira parte de R$90 mil, nós dividimos em acho que 9 ou 10 parcelas, foi pago sem problema nenhum, e os outros R$51 mil seria pago só no ano seguinte, em dezembro. Aí nós não conseguimos pagar, né? Mas realmente aconteceu isso, nós fizemos esse acordo com o Davi para ressarcir esse dinheiro que eles colocaram no clube, pagamos uma parte, a outra parte nós não conseguimos, aí ele entrou com uma ação pessoal contra a minha pessoa, pessoalmente, chegou a cobrar, realmente foi na justiça durante um bom tempo, porém, nós conversamos depois e ele viu quanto dinheiro eu coloquei no clube, porque houve quebra do meu sigilo bancário, e após ele ver, ele simplesmente pediu para parar o processo. Mas realmente aconteceu, porque ele viu que eu coloquei muito dinheiro no clube e não teria cabimento eu ainda pagar para ele a parte dele. Então eu paguei R$90 mil, os outros R$51 mil, está em ação, mas está paralisado no momento. Ok, Manente, nós conhecemos o Manente Pessoa, né? Começamos o Manente Pessoa, o Manente presidente, Manente membro, né, da TUSA, né, da torcida uniformizada Sangue Azul, o Manente presidente do Conselho Deliberativo, e agora chegamos no final desse primeiro bloco como Manente presidente do Conselho agora Executivo. Vamos sair para um breve intervalo, Manente, e já voltaremos para dar continuidade agora Manente presidente do Esporte Clube São Bento. Continue com a gente que voltamos já. Romão Assessoria e Empreendimentos Imobiliários. Uma empresa especializada em vendas de áreas para condomínios residenciais, comerciais e industriais, além de administração e locação de imóveis, contando sempre com uma assessoria jurídica própria, que se responsabiliza pela elaboração de contratos, consultas, documentações e orientação a seus clientes. Romão Assessoria e Empreendimentos Imobiliários. Uma assessoria diferenciada que leva a você grandes oportunidades de negócios. Condomínio Praça Maior, Bloco São Paulo, Conjunto 105. Telefone 15 3388 7006. Há 18 anos, a JR Estamparia atende Sorocaba e região, na confecção de camisetas, polos, baby looks, jalecos, calças, moletons e uniforme social personalizados. Além de estamparia de brindes, a JR Estamparia confecciona camisetas para formaturas e escolas particulares, com durabilidade e o melhor preço do mercado. Visite nosso site e conheça nossos produtos. JR Estamparia, fabricando camisetas e uniformes com qualidade e tecnologia. Coral Rende Muito é a primeira tinta que pinta até 500 metros quadrados por lata. Coral Rende Muito, o original.
Olá, estamos de volta agora no segundo tempo do seu TVR Esporte e para você que ligou a televisão agora, estamos aqui no nosso gramado com o ex-presidente do Esporte Clube São Bento, Luiz Augusto Manente. Manente, nós paramos no primeiro bloco, você presidente, né, do Conselho Executivo. Como que foi que você assumiu, Manente? Quando você assumiu, você teve que fazer muitas mudanças, porque você reivindicava mudanças na administração Davi Ferrari. Quando você entrou, você tinha patrocínio, você conseguiu fazer o que você queria fazer quando presidente do Conselho Deliberativo? Consegui fazer algumas coisas. Bom, em primeiro lugar, nós tínhamos sim algum patrocínio que daria para fazer um trabalho já, pelo menos no primeiro ano, né? E aí nós começamos a buscar mais patrocínios para o restante do mandato. Quando nós entramos, a primeira função que nós estabelecemos foi mexer no Estatuto do Clube. Porque o principal objetivo não era o campo, era fazer com que o São Bento fosse legalizado. O São Bento tinha um estatuto que tinha diversas falhas gritantes, né? E a principal meta era fazer com que o clube tivesse uma campanha de sócios. Porque o São Bento não tinha sócios. E uma das minhas brigas com as outras diretorias, não só do Davi, mas as outras todas, era que eu queria que eles fizessem uma campanha de sócios e a alegação era de que não dava, porque não tinha o que oferecer. Então eu falava que se você abrir a possibilidade de participação política no clube e um desconto no ingresso, os sócios virão. Mas eles acabavam não aceitando essa ideia. Então a primeira coisa que nós fizemos foi refazer o estatuto. Lógico que ele foi refeito ainda com algumas falhas, evidentemente, mas dando prioridade para campanha de sócios. Ali começou a democracia real no Esporte Clube São Bento. Então, se dentro de campo as coisas não deram muito certo, fora o meu principal objetivo, que era a mudança estatutária e essa participação da população, da torcida, isso realmente eu consegui. Isso deu certo. Então, esse foi um passo muito positivo da sua administração. Quando você assumiu, Manente, existiam os patrocínios, eu acho que Coca-Cola, Unimed, é isso, e depois esses patrocinadores, eles deixaram o Esporte Clube São Bento, né? Nós temos um vídeo, uma entrevista sua, onde você fala um pouco da partida desses patrocinadores, o que a saída deles começou a acarretar esses problemas na sua administração. Vamos ver o VT. E ela me deu a seguinte resposta, disse que não ia renovar, porque o São Bento não atingiu o público-alvo da Coca-Cola. Foi a resposta da diretora de marketing, a Ana, o nome dela. Disse que o São Bento não atingiu o público-alvo, então ela não ia renovar. E a Unimed foi o seguinte, foi aprovado pela diretoria executiva a renovação, mesmo que com um valor um pouco menor, tá? Só que quando foi passado pelo conselho, dias antes, ou momentos antes, chegou uma notificação de uma liminar de um jogador do clube exigindo ser operado pela Unimed, mesmo com a parceria já com o contrato ainda não renovado. Isso foi meio que um tapa na cara de todo mundo da Unimed. Isso pesou, foi preponderante para a não renovação. É isso mesmo, Manente. Você tinha Coca-Cola, tinha Unimed, o que aconteceu? Bom, a Coca-Cola, nós tínhamos feito um contrato de 1 ano, a Unimed também, com a expectativa de uma renovação. Simplesmente, eles resolveram não renovar. Naquela época, houve muita pressão externa. Houve coisas que o público não sabe, coisas assim que, se eu falar, realmente envolve até casos de polícia, né? Uma delas, nem você sabe, vai saber agora em primeira mão, arma na cabeça, ninguém sabe disso da imprensa. Em relação a patrocínio? Não, em relação na época de greve de jogadores. Sim, né? sim. Mas enfim, quando nós perdemos os patrocínios, havia muita pressão externa de pessoas que não queriam que o São Bento desse certo na mão de um torcedor. Muita pressão. Alguns patrocinadores já era mais ou menos previsto que ele saísse, mas nós não contávamos realmente com a saída em massa. Isso realmente não fazia parte dos nossos planos. Então, Manente, você acha que pelo fato de você ter descido da arquibancada, você acha que pelo fato de você ter vindo do meio da torcida, você é o primeiro presidente do Esporte Clube São Bento, torcedor, sim, não é? Nunca houve isso. Você acha da arquibancada, isso. Você acha que isso foi o que realmente dificultou para você? Todo mundo, os empresários, os outros ex-diretores, diretores, isso tudo contribuiu para dificultar a sua vida nesse sentido? De certa forma, sim.
Eu fui o segundo presidente mais jovem na história do São Bento. O primeiro foi Edgar de Almeida Moura, que eu considero um dos maiores presidentes da história do São Bento, junto com o Lauro Rodrigues. Então, de certa forma, isso foi fundamental. Assim. Por quê? Porque um grupo de pessoas realmente, não sei por que motivos, alguns motivos eu sei, mas a maioria não queriam realmente a minha presença lá e não queria que desse certo o Esporte Clube São Bento nas minhas mãos. E houve realmente uma luta desenfreada, até desesperada, para que não desse certo. A ponto, por exemplo, de pessoas verem na época da greve de jogadores saindo de um determinado lugar de uma pessoa que eu sabia que fazia oposição a mim. E aquela pessoa estava naquele local conversando, então, com o meu adversário. Então houve realmente uma pressão muito forte. Não é de toda a população, não é de toda a classe alta ou de toda a classe social, não, mas um determinado grupo apenas. Manente, você falava muito, nós acompanhamos isso muito de perto, eu acompanho isso muito de perto com você, nós temos até a questão, tipo, que você falava muito, você sentiu-se muito traído, você era cercado por aves de rapina. Isso é fato? Você ainda acha isso hoje? Por alguns, sim. Eu acho que por realmente algumas pessoas realmente foram bastante, vamos usar o termo traidoras mesmo, né? Mas hoje eu já encaro de uma forma um pouco mais diferente. Embora realmente tenha havido traição, houve muito mais uma sequência de acordo com o vento. O vento de repente mudou de lado e aquelas pessoas que estavam comigo de repente foram a favor do vento. Então essa trairagem que eu falei, ela se resumiu a poucas pessoas. A maioria, elas simplesmente seguiram o curso do vento. E naquele momento eu estava mais fraco, eu não tinha mais aonde me apegar, e as pessoas foram aos pouquinhos saindo. Mas eu destaco que eu tenho pelo menos uns 5 amigos que ficaram comigo até o fim. Se tem uma coisa que foi positiva para mim no São Bento, foi que hoje realmente eu sei quem são meus amigos de verdade. Que bom. Manente, na questão, quando o clube começou a declinar, teve agora, nós recebemos aqui a presença do União Alves, né? E foi colocada agora em assembleia, em votação, uma proposta para punição, para sua prestação de conta, para suas contas, que segundo o conselho não batiam, né? Mas você participou dessa assembleia, como que foi? Só que antes de você falar da assembleia que você participou de como foi, nós temos um VT falando de porquê, e na época que você era presidente, a dificuldade que você tinha de apresentar as contas, a dificuldade física e estrutural que o Esporte Clube São Bento passava, e você tinha de apresentar as contas. Vamos ver esse VT. Nós começamos a colocar os balancetes no site, só que eu comecei a ficar sem pessoal para trabalhar, sem dinheiro, e eu comecei a ficar com problemas até estruturais, informática, para você ter uma noção da dificuldade nossa, e até de estrutura física. Então, por exemplo, o rapaz que fazia o financeiro lá, ele começou a acumular financeiro, idas à federação, office boy, de repente até fiscal de bilheteiro, então, porque não dava para contratar mais gente. Então você tem que dar prioridade para aquilo que faz a bola rolar. É isso aí, você viu, o VT é polêmica, é falta de estrutura, Manente. Nós vamos sair para o breve intervalo, Manente, e voltamos para discutir esse assunto no terceiro tempo do TVR Sport. É rapidinho, não saia daí. A Bidu Casa e Acabamento oferece uma variedade de produtos para a sua construção, permitindo a criação de ambientes do clássico ao contemporâneo. Um conceito diferente em loja de pisos e revestimentos. Conheça a nova loja na rua Nicolau Alonso Filho, Santa Rosália, em frente ao Hipermercado Extra. O Fogão Mineiro Restaurante e Pizzaria oferece os mais saborosos e variados tipos de pratos, trazendo a Sorocaba a tradição da comida mineira. Além do tradicional sabor mineiro, você vai encontrar um delicioso buffet self-service à vontade ou self-service por quilo, composto por diversas opções de saladas, pratos quentes, além, é claro, de massas, molhos e sobremesas. Venha apreciar o melhor sabor e qualidade dos nossos produtos. Avenida General Carneiro, 837.
Estamos de volta ao terceiro tempo agora do seu TVR Sport, mas eu quero chamar a atenção para você que nos acompanha, que você também pode nos acompanhar em tempo real pelo site da TVR, a sua TV regional, pelo www.tvr23.com.br. Acesse lá e assista não só a TVR Sport, mas toda a programação feita com muita qualidade e carinho para você em tempo real. Bom, Manente, você viu o VT onde fala da falta de estrutura, por isso a dificuldade de sua prestação de contas. Tivemos uma assembleia, né, lá no Bar do Arnaldo para tratar da punição da sua prestação de contas. Você esteve lá, o que aconteceu, como que ficou essa situação? Bom, primeiro eu fico muito feliz pela oportunidade de poder falar desse assunto. O Conselho se reuniu e eles acharam por bem propor uma pena, né, pelos documentos apresentados. Essa pena ela era de cassação do meu direito de sócio remido e 6 anos sem direitos políticos no clube. Só que o mais interessante é que em nenhum momento, nem o Conselho Fiscal, nem o Conselho Deliberativo acharam qualquer erro financeiro naquela prestação de contas. O que aconteceu foi um erro formal, um erro técnico. E eu vou citar um exemplo. Quando nós entregamos a nossa declaração de imposto de renda atrasados, o que a Receita Federal faz? Nos aplica uma multa, que é uma punição de acordo com o erro que nós cometemos. Administrativa. E a Receita Federal não manda prender a gente por 6 anos, porque nós não sonegamos, nós entregamos atrasado. É mais ou menos isso que aconteceu. Houve alguns erros formais. Naquela época em que houve realmente muita confusão, em que o Guilherme, que trabalhava comigo, tinha que cuidar de absolutamente tudo. Ele que é o rapaz que você cita no VT. Isso, exatamente. Realmente não dava para a gente formalizar algumas coisas. Então, houve algumas falhas técnicas, houve falha de formalidades e tal. Então, quando nós apresentamos isso, o Conselho passou para o Conselho Fiscal, que devolveu, dizendo, olha, não tem assim condições técnicas para uma análise mais profunda. Mas os documentos que eu entreguei, Bolinho, eles provam quanto dinheiro eu coloquei no clube. E eu fiz questão até mesmo de deixar as minhas declarações de imposto de renda, de antes, durante e após minha passagem pelo Esporte Clube São Bento, constando, inclusive, o valor que eu consegui contabilizar na declaração de imposto de renda. Eu não sei se algum presidente já fez isso na história do São Bento. E está lá para qualquer um, quem quiser ver, está lá. Então, só para terminar, não houve falha financeira, não houve desvio, roubo, ninguém conseguiu provar. Nada, não tem, entendeu? Ótimo. A punição foi sugerida somente pelo fato de um erro formal, um erro técnico. Só que é uma punição exagerada. Que bom que isso fique esclarecido, que bom que isso fique esclarecido. Manente, você falou da questão financeira, nós falamos lá atrás, quando você assumiu no lugar do Davi Ferrari, ele exigiu que, numa negociação para sair, né, da presidência do clube, um ressarcimento de valores investidos no clube por ele e pelo vice-presidente na época, o Almir. Você colocou muito dinheiro, né, Manente, no clube, você comprometeu, como eu falei na abertura, suas contas pessoais, você perdeu sua moto, você refinanciou seu veículo, eu participei bem disso, depois você perdeu o veículo, você quase refinanciou sua casa, você colocou seus cheques pessoal no investimento do Esporte Clube São Bento. Valeu a pena? O prejuízo lhe amarga até hoje? Muito, muito. Eu ainda hoje, passado aí 3 anos que eu saí do clube, eu ainda pago cerca de 6 mil reais por mês de contas do Esporte Clube São Bento. Contas que estão no meu nome, algumas não estão nem no meu nem do São Bento, mas estão em nome, por exemplo, de um terceiro, de terceiros, que emprestaram o nome para mim. Então eu também pago a conta deles, porque eles me ajudaram, eu não podia deixá-los sem ter nenhuma culpa, né? Deixá-los com isso. Então o prejuízo ele continua até hoje, a minha vida não voltou ao normal e vai demorar um pouquinho ainda. Mas a minha consciência está absolutamente tranquila, porque eu fiz tudo o que eu podia e até o que eu não podia para tentar salvar aquela situação financeira do clube. Então tá, Manente, a queda para a Série A3. Nós temos o VT onde você fala da queda e que você sentiu-se sim parte culpado. Vamos ver o VT. Vida muito tristes. Quando meu pai morreu, quando minha mãe morreu, e eu morri um pouquinho domingo. Porque por mais que eu faça uma boa campanha, que eu seja campeão na Copinha, qualquer coisa, eu suba 2, 3 vezes seguidas, se eu ficar, nunca mais vai ser apagado essa queda para a terceira divisão. Nunca mais. Então eu posso falar que eu morri um pouquinho. É o terceiro dia mais triste da minha vida inteira. Eu nunca mais vou ser o mesmo.
Então, Manente, você fala que você sente-se um pouco culpado porque o maior erro seu foi se cercar de pessoas erradas, na grande maioria. Isso mudou sua vida, né? O Manente daquela época não é mais o mesmo Manente de hoje. O que aconteceu na sua vida de lá para cá? Bom, realmente o Manente daquela época não existe mais. Hoje eu sou uma outra pessoa. Lógico que as nossas características permanecem, mas assim, em termos de aprendizado, de comportamento, de reações, hoje eu sou outra pessoa. E eu também hoje assumo muito mais a culpa até do que naquela época. Eu falei na reunião, na Assembleia, que tratou sobre as contas, exatamente sobre isso. Que perguntaram, mandaram um ofício me convocando para eu me defender, sugerindo que eu mandasse a minha defesa por escrito. E aí quando eu li aquilo eu falei, não, eu vou pessoalmente. E lá eu falei, olha, está aqui dizendo que para evitar constrangimento da parte financeira, não tenho nenhum, não tenho nada de constrangimento na parte financeira, mas eu tenho muito constrangimento, sim, até hoje, de andar na rua, de entrar em alguns estabelecimentos comerciais, de às vezes ser reconhecido pelo fato do orçamento ter caído na minha administração. Foi um ano muito difícil para você, você perdeu entes queridos, como nós vimos no VT, sim. E toda essa pressão, Manente. Sim, mas essa é uma vergonha que nunca vai passar. Ainda que eu coloque em prática o projeto que eu tenho e continua para o Esporte Clube de São Bento, independente de eu ser da diretoria ou não, a vergonha de ter caído vai continuar eternamente enquanto eu viver. Eu sempre vou sentir vergonha do São Bento ter caído na minha administração. Isso é uma coisa que não vai mudar nunca. Você tem um projeto, Manente, de voltar? Olha, para ser muito sincero, a curto e médio prazo, não. Talvez, quando eu já estiver aposentado, não estiver mais trabalhando, e eu tenha mais tempo, né, aí sim, talvez eu pense em voltar à diretoria. Mas o meu projeto para ajudar o São Bento, ele independe de ser diretor ou não. Rapidamente, para a gente fechar esse bloco, o que você achou do referendo? Bom, como torcedor, eu acho mais do que merecido que essa diretoria permaneça até o final do Campeonato Paulista do ano que vem. Excelente trabalho, competência, transparência, credibilidade. Eu acho que tem tudo. Eles tinham realmente que permanecer. Não tinha como dar outro resultado. Manente, eu quero agradecer muito a sua presença aqui. Eu achava muito importante que você viesse, nós que somos amigos, né? Sempre tive um carinho muito grande por você, você sabe disso. É um prazer tê-lo aqui e o programa está de portas abertas sempre para qualquer esclarecimento que você venha fazer. Obrigado, sabe que é recíproco, o carinho também é muito grande por você e eu estou à disposição. Agradeço pela oportunidade, é uma das primeiras entrevistas que eu dou após a minha saída. Obrigado. Né? E então eu fico muito feliz de ter sido aqui. E eu quero encerrar o programa de hoje deixando até uma mensagem que eu aprendi com o José Carlos Serrão, que eu tive o prazer de conhecer com você, onde ele dizia que o mundo é redondo por dois motivos, Manente. Primeiro, porque ele dá volta. Segundo, que é para os mau caráteres não ficar escondido nos cantos. Então fica aí a mensagem para você. Espero que você tenha gostado do TVR Esporte e espero você no próximo programa. Até lá! TVR Esportes, um oferecimento Fogão Mineiro Restaurante e Pizzaria.